Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, eu sou dirigente espiritual ou sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. E uma pergunta que sempre me chega, em linhas particulares, mas para expor algo geral, vem da seguinte forma. Adérito, até que ponto é correto a incorporação consciente? Eu, por exemplo, falta concluir, sou a obrigação de 7 linhas, entre parênteses, mestre e Exu. Então é correto o meu estado quase total de consciência? Às vezes eu me sinto mal. Ainda não sei quando é o caboclo ou eu. Preciso da sua opinião para me sentir segura. Obrigado pela atenção. Patrícia, vamos seguir da seguinte maneira. A Umbanda é uma religião que trata a sua questão revelatória, ou seja, as mensagens do mundo espiritual, as revelações para as pessoas que a procuram, sejam filhos de santo ou sejam aqueles consulentes nas giras, independente, nós procuramos a Umbanda como médiuns e pessoas procuram a Umbanda como consulentes. Todos nós procuramos a Umbanda, que é um sistema religioso capaz de nos dizer e nos aperfeiçoar, nos dizer o que fazer, como fazer e quais são os métodos que outras pessoas já fizeram e ao longo dos anos nos mostraram como deve ser feito e nós, ao longo dos anos, ressignificamos de acordo com as mudanças que a sociedade trouxe dentro da nossa comunidade, dentro do nosso agora, que é muito diferente daquele de 1908 com Zélio, muito diferente do que era anteriormente. A Umbanda, ela não criou a incorporação de espíritos, isso é muito mais antigo. A Umbanda não inventou o nome Umbanda. A Umbanda, na verdade, demorou 1 ano para inventar ou para bater o nome Umbanda em cima de uma religião. Primeiro, tentou o nome Alabanda, depois Embanda, ou ao contrário, Embanda primeiro, depois Alabanda. Isso está tudo no livro do Pai Diamantino Trindade, um compêndio de textos sobre a história da Umbanda. Demorou 1 ano, não foi na reunião no dia 15 de dezembro de 1908, 15 de novembro de 1908. Foi 1 ano depois. Tá? O próprio caboclo das Sete Encruzilhadas tinha dúvidas sobre o nome da Umbanda. E assim, ele não inventou o nome Umbanda. Ele foi colocado, ele já existia, pois Umbanda é, na língua quimbundo, ou na região praticada pelo quimbanda, na região praticada está errado, na região de prática de um agente social, curandeiro, médico. Feiticeiro é outra coisa, mas é um curandeiro, um médico, um doutor, que ao mesmo tempo une a comunicação dos espíritos, porque para o quimbanda, seja com K ou com Q, não importa, o nome que você dá para maçã, seja Apple ou maçã, não muda a maçã. O nome que você dá a uma árvore não muda a árvore. O nome que você dá a alguma coisa não vai mudar aquela coisa. Naturalmente ela é o que é. Nós é que classificamos e nomeamos por nossos conhecimentos, seja através da nossa língua, seja através da nossa cultura. Portanto, o quimbanda com K ou com Q, lá em Angola e em parte também, se não me engano, da Guiné, ele age como um agente que cura. Mas a cura é uma forma diferente da cura ocidental, metodológica e científica de hoje. É como uma medicina chinesa. A Umbanda, para os bantus, para quem pratica a língua, para quem faz parte do grupo etnolinguístico banto, o quimbanda pratica a medicina local, que é a Umbanda. Assim, não é só o ofício, é um conjunto de conhecimentos para a prosperidade da comunidade ou das pessoas que procuram ou que estão sob os cuidados de uma pessoa que se chama ou que é chamada de quimbanda. Quimbanda é um cargo, Umbanda é a forma,
o conjunto de conhecimentos que o Kimbanda utiliza para dar solução aos problemas que encontra nas pessoas e nos locais. As soluções que a Umbanda, praticada pelo Kimbanda, determina, vem desde a manifestação dos espíritos, como também o diálogo com os espíritos, como também nenhuma utilização de cunho espiritual, e assim pode utilizar ervas, banhos ou oferendas, e aí entra um conteúdo espiritual. A questão espiritual na Umbanda, medicina tradicional banto-angolana, vamos dizer assim, é uma região um pouco maior, mas vamos resumir para entender. A medicina tradicional angolana, ela une as suas soluções com o mundo espiritual. Assim como a medicina chinesa, existe a medicina angolana. A medicina angolana se chama Umbanda. A Umbanda não inventou o nome Umbanda. Se utilizou desses conceitos para o seu ritual também, como diversos outros. A Umbanda não inventou a incorporação do preto velho, não inventou sequer o preto velho, nem a incorporação de espíritos. Uniu em um único local, sob diretrizes específicas, e formou um culto que, coincidentemente, tem o nome de Umbanda, que demorou um tempo para poder ser atingido. Assim, quando você encontra em algum relato da família de Zélio de Moraes, dizendo, quando ele estava adoecido, se utilizou da Umbanda para tentar a sua cura. Existe um documento, existe uma entrevista em que, se não me engano, a filha ou a neta, acho que foi a filha, mãe Zélia, que disse, olha, Zilmeia, né? Mãe Zilmeia. Ela disse, nós utilizamos, ou o papai utilizou a Umbanda para tentar curar os seus problemas de cunho espiritual, ou seja, utilizou algo que se chama Umbanda e que representa um conjunto de conhecimentos que representa uma medicina tradicional angolana. Se utilizar da Umbanda não quer dizer que foi para o terreiro, quer dizer que utilizou das ações de um Kimbanda, um agente curador, que você pode acrescentar como um mágico se nós estivermos na sociedade atual, porque se estivéssemos na sociedade anterior, numa sociedade antiga angolana, isto não era mágico, não era místico, era medicina propriamente dita. Existe um problema naquela pessoa, eu preciso resolver aquele problema. Aquele problema, para ser resolvido, precisa de uma ação espiritual e de uma ação física. A ação física vai ser feita por ervas, por fumo, por bebericagem, por diversas ações que a Umbanda, esse conjunto de conhecimentos, essa medicina angolana traz, como também em ação conjunta, ações espirituais, seja pela manifestação ou seja simplesmente pela comunicação, que hoje nós chamamos de mediunidade. E naquela época tinha outro nome. Era uma ação normal, era uma ação que feita de forma comum. Como hoje se prescreve um remédio, antigamente, ou até mesmo hoje, o Kimbanda prescreve um tratamento espiritual que tem relação com o mundo espiritual, com o mundo material, com o mundo em que nós estamos, o mundo dos sentidos, o mundo da matéria ou o mundo natural. Relacionando o mundo natural com o mundo espiritual, chega-se através da Umbanda, praticada pelo Kimbanda, medicina tradicional angolana, a um resultado que soluciona um problema. Assim, nem sequer inventamos o nome Umbanda. Ele já existia e nós nos utilizamos. Até mesmo Zélio utilizou a Umbanda, a medicina tradicional angolana, para tentar curar os seus males. Porém, contudo, todavia, alcançou esta solução para o seu problema em uma mesa de Kardec. Mas a manifestação desses espíritos trazia um conteúdo africano. E assim,
o nome Umbanda entrou primeiramente em um culto, ou seja, em um número reduzido de pessoas que comungavam com as mesmas ideias e se transformou em algo maior, reconhecido como religião. E assim passou a ter um nome chamado de Umbanda. Você não consegue conhecer o adérito estudando a etimologia da palavra adérito. Você não vai me conhecer estudando a palavra adérito. Se você conseguir encontrar a origem, você vai conseguir e você vai me entender se você conhecer a minha pessoa, que não é o adérito. O meu nome não sou eu, ou não é a minha pessoa. O meu nome me individualiza em meio a outras. Aquele é o adérito. Mas para conhecer o adérito, não pode estudar só o nome. Ou, se você tomar pela pé da letra, você não vai me conhecer efetivamente em nada estudando meu nome. Ou talvez conheça. Esse é um estudo que cabe à pessoa. Eu quero conhecer o adérito, então eu vou conversar com ele. Eu vou viver a vida juntamente com ele por um certo período, fazer as minhas anotações, vivenciar e estudar e assim tomar um conceito do que é o adérito. Com Umbanda é a mesma coisa. Se eu estudar o vocábulo Umbanda, eu não vou conhecer a Umbanda. Eu vou conhecer o que significa a palavra Umbanda. Se eu partir para a vivência, eu vou entender que existe medicina tradicional angolana, existe uma ação parecidíssima com o Quimbanda, mas existem outras práticas que a diferenciam de outros cultos, de outras religiões. E assim este nome, neste contexto, é uma religião tipicamente brasileira, que surgiu aqui em terras brasileiras, que usa elementos africanos e assim também é uma religião afro-brasileira, como também é uma religião que utiliza elementos católicos, elementos europeus, também é uma religião europeia, brasileira, euro-brasileira, não sei. Também indígenas, ou seja, em terras brasileiras dos próprios índios, e não dá para falar que é brasileira junto com índio, é ameríndia, ou seja, nós invadimos aqui, também utiliza um conteúdo hoje de magia europeia, mas aí já vai estar englobado na definição do conteúdo que trouxemos da Europa, que também está incluído o Espiritismo, trazido por Allan Kardec, que estava na Europa. Assim, nós, passando deste grau de entendimento, sabemos que a Umbanda, por ter diversas práticas espirituais, abarca um conjunto de pessoas que as pratica. E cada pessoa, como nós já conhecemos, como nós já estudamos, tem características próprias de manifestação dos espíritos em sua vida. Adquirimos da doutrina de Allan Kardec os questionamentos e as respostas do mundo espiritual, o estudo sistemático da mediunidade. Hoje, essas manifestações espirituais por meio de pessoas é chamado de mediunidade. Antigamente era chamado de algo natural, chamado de vida, porque tudo estava relacionado com a manifestação dos espíritos. Hoje existe uma dicotomia. Algumas pessoas entendem que não há ação de espíritos, outra que há. E talvez o caminho do meio seja o mais correto. Algumas coisas exigem a manifestação dos espíritos, outras coisas são leis tipicamente naturais, como, por exemplo, socar uma parede bem forte. E aí você machuca a tua mão. É uma ação que não depende de espíritos. As ações que os espíritos fazem no mundo material, por ação das pessoas, é chamado de mediunidade. Eu manifesto através de mim um espírito, ou percebo o mundo espiritual de alguma forma. Mediunidade. Esta mediunidade é feita por você, um praticante de Umbanda. As suas características determinam como este ritual vai
ser recebido, presta atenção, por isso estou falando devagar, recebido por tuas características, pelo seu campo vibratório, independente se ele é muito elevado ou muito denso. Você tem características próprias e uma jornada espiritual a cumprir. Não há como saltar degraus. Se você necessita, dentro da tua jornada espiritual, alcançar as mensagens que estão sendo ditas às pessoas, você terá uma consciência maior dentro da semiconsciência própria da incorporação. Saiba que você, Patrícia, está incorporada, mas de forma semiconsciente. Porque se você estivesse consciente, você estaria simplesmente irradiada e não incorporada. Como eu, adérito, sei que você está incorporada? Porque você já passou por diversos processos e você alcançou alguns graus. Estes graus foram acompanhados por um dirigente espiritual e assim foi identificado através da espiritualidade manifestada pelo dirigente espiritual como genuína incorporação. Caso contrário, você não ultrapassaria estes graus. E eu levo em consideração a capacidade que o seu dirigente tem, pois é importante que nós nos nivelemos por cima e não por baixo. Assim, eu tenho certeza que você incorpora de forma semiconsciente. As tuas características fazem com que você tenha capacidade ou a característica própria de estar mais presente do que outras pessoas. E os motivos que levam a isso, além das características próprias do médium, passam também pelas motivações através da jornada que este médium precisa ter em tua própria vida. Pode ser que nunca você se torne inconsciente ou que você nunca tenha uma semiconsciência mais profunda. Ou seja, que você tenha lapsos, que você tenha plena certeza de que você não tem controle de nada. Hoje é muito difícil isso acontecer. E não é por conta da falta de capacidade ou da incompetência ou da ausência de força espiritual dos médiuns. É uma característica da nossa era, é uma característica da geração anterior ser mais inconsciente ou ser inconsciente ou ter uma semiconsciência mais profunda, que significa única e simplesmente não lembrar da incorporação ao final, porque a pessoa está ali, o corpo dela está lá. Logo, se o corpo dela está ali, um pedaço dela está e a sua energia está, a ligação com o seu espírito está, logo ela possui a sua parte naquele processo. Ela ao final não lembra, mas tinha a presença. E isso é facilmente observável em muitas manifestações que a mim chegaram como sendo manifestações inconscientes. Eu realizei testes. Eu realizei testes inconscientes e muitas vezes imorais. Como, por exemplo, um médium manifestado com uma incorporação em que ele dizia ser inconsciente. Eu não estou dizendo que não existe. Existe, é raro, mas existe. Porém, esta incorporação realizei teste, fazendo com que eu proferisse palavras contra aquela entidade para saber se ao final existiria uma reação do médium. Se ele não possui nenhum estado ali presente, se ele não tem nenhuma lembrança, se ele não está de alguma forma ali presente, no ato da incorporação, eu praticando algo e ofendendo esta entidade, será que ao final estaria uma reação ali presente?
Eu procedi dessa forma e disse, obviamente, eu não comecei a xingar, eu não passei de nenhum limite. Mas ali eu disse, vai logo subir, porque já deu a hora, já foi pedido, eu não quero mais saber de você aqui, sobe logo. E internamente disso, faço isto porque desejo saber a verdade deste fato. Peço perdão ao preto velho que está aqui incorporado. No ato da desincorporação, logo o médium apresentou características e reações de que ouviu, estava ali e ficou chateado. Logo, a verdade se estabeleceu, pois ali estava presente um médium que se dizia inconsciente, mas estava amplamente com a sua consciência, a sua presença dentro do processo. Não aconselho nenhum a fazer. E não foi uma pesquisa porque eu quis ao meu ego satisfazer o meu desejo. Gostaria de saber realmente qual era a verdade por trás de tantas histórias contadas e de tantas ações feitas incompatíveis até mesmo com a própria lei de Umbanda, se dizendo que a responsabilidade já não era dele, e sim das entidades, porque ele não sabe, não lembra e não estava presente. E assim, pedindo permissão, a permissão sendo concedida, proferindo e pedindo desculpas, obtive a verdade, agradeci e segui com esta lição. Você, Patrícia, está incorporada. Você tem dúvidas e a dúvida é extremamente importante, porque você está afastando o misticismo. Pois se você tem dúvida, você não está mistificando. Se você possui dúvida, você não está praticando também o animismo. Veja, o animismo é você ter a certeza de que tem um espírito atuando sob a sua mediunidade. Mas de tanto acreditar, você manifesta aquilo achando que é a espiritualidade se manifestando, mas no fundo é você. Este não é o seu caso. Você possui dúvidas e assim, na presença da dúvida e a ausência da certeza, você não está nem entre o animismo e nem entre o misticismo. Você está na concepção de fé. Fé é ter a dúvida de si, mas a certeza de Deus. Fé é mergulhar num poço profundo, escuro e deixar que Deus guie aquela manifestação. Você está no caminho da fé. Você, enquanto está incorporada, você tem a dúvida e assim pede para que algo aconteça. Óbvio que eu sei que você faz isso. Você pede, movimente meu braço, movimente a minha perna, eu quero respostas e assim você está desenvolvendo a sua mediunidade. E assim você está sob os cuidados do dirigente. E é assim que você caminha, num caminho de fé. Você não desistiu e procura as respostas. Se você, de certa forma, de uma hora para outra, atingir a inconsciência, você não obterá suas respostas, se é você ou não. Se você tiver maior manifestação da entidade que lhe retire todas as capacidades de movimento e fala, você não terá sua resposta. Se você passa por isso, é porque você tem uma lição a aprender. Isso é óbvio, que só você pode dizer qual é e só você pode ultrapassá-la, só você pode compreendê-la. Nós e o seu dirigente espiritual só podem dizer o caminho, que é volte-se para dentro de si e a sua trama espiritual, pergunte, se não obter a resposta, continue perguntando, continue indo para dentro de si e encontrando os motivos que não lhe levam a crer e a possuir uma mediunidade com uma semiconsciência mais profunda.
Esta é uma porta que só você pode percorrer. Eu vou demonstrar ao longo de aulas, ao longo de vídeos, ao longo de lições, técnicas que você pode fazer, que você pode executar. Porém, alcançar o objetivo não é o mesmo do que concluir os exercícios passados. Isto é algo pessoal. Assim, eu encerro as considerações de hoje, porque já falei demais, e volto amanhã com novas considerações sobre outras perguntas enviadas pelos nossos inscritos e também pela comunidade umbandista que entra em contato conosco. Um grande abraço, até amanhã e tchau. Bate palma e abre a boca, macumbeira. Ora vai, Exu. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora.